Sejamos todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Doutrina Espírita. Meu nome é Ana Paula e no vídeo de hoje eu vou comentar das perguntas 29 a 32, que fazem parte do capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, título 3, Propriedades da Matéria. Vamos lá? Livro 1, As Causas Primárias, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, título 3, Propriedades da Matéria. Pergunta 29. A ponderabilidade é atributo essencial da matéria? Da matéria como entendeis? Sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Comentário do Kardec. A ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, da mesma maneira que não há alto nem baixo. Pergunta número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformação da matéria primitiva. Pergunta 31. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Pergunta 32. De acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Comentário de Kardec. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, o outro a acha má. Uns veem azul, o que os outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Vamos aos comentários? Formação da matéria. Pergunta 29 a 32. Do que elas tratam? Propriedades da matéria, formação, modificação e substância da matéria. O que é matéria? O que é matéria? Segredo. Segredo engenhoso da natureza. Gente, tem muita coisa que nós não sabemos e não temos condição de saber. Mas será que alguém sabe? Olha, eu vou dizer para vocês, acredito que sim. A alta, eu não vou nem falar alta espiritualidade, altíssima espiritualidade, né? Que na pirâmide ela vai estar lá quase lá no topo, né? Na parte lá de cima. Essa altíssima espiritualidade sabe. Mas por que então ela não conta? Porque elas não vão desrespeitar o quê? A vontade de Deus. Porque quem comanda quando vai ocorrer uma revelação é Deus. É Deus que sabe o momento. E a sociedade, aquela civilização, tem que estar preparada para receber essa informação. Para conhecer, saber, desvendar. E aí, o que a gente precisa fazer para ter esses conhecimentos? Continuar no caminho, continuar buscando, porque na hora que for para ser desvendado, será desvendado. Gente, tem muita coisa que é até melhor a gente não saber. Estava lendo Miramês dá exemplo que falando, olha, se vocês soubessem a mais, era provável de vocês provocarem até a própria destruição. O que vocês fazem com um grande invento? Ele dá 2 exemplos. Um do avião, falou assim, né, o avião vocês utilizam o quê? Um grande invento utiliza para quê? Para matar. O outro, ele cita rádio e televisão. Né? Não tinha internet ainda, e agora internet.
né, a descoberta de todos, né, todo esse movimento, a parte eletrônica, a parte de micro-ondas, de luz, enfim, tudo isso. E aí o que vocês fazem com a descoberta? O que faz com a internet? Né? Tem vídeos aí para trás que eu falei sobre a internet, né? Que se a gente parar para olhar, a internet é uma ferramenta maravilhosa, que já ajudou a encontrar muitas pessoas. Ajuda, nossa, em parte de pesquisa, ajuda muito. Tudo bem que tem muita coisa, assim, a gente tem que ter um severo crivo aí de razão para poder, assim, e fonte, né? De onde é que está vindo? Porque a gente sabe que hoje em dia a internet virou meio... Tem que ter cuidado com o que a gente lê. Né? Mas e o que mais? Utilizado para quê? Para provocar o quê? Disputa, discórdia, praticar crime. É ou não é? Vocês acham que Deus ainda vai mandar mais conhecimento para vocês? E olha, Miramês diz mais. Assim, gente, ao invés de vocês ficarem tão preocupados, não é para despreocupar e deixar para lá. Ele não foi isso. É ao invés de ficar muito exacerbadamente preocupado com a ciência, preocupa com a educação dos sentimentos. Inclusive fala, porque olha, no terceiro milênio, e ainda fala, né? Lá no terceiro milênio, que nós já estamos, ele fala, olha, é o momento de educar os sentimentos, a conhecer mais a ti mesmo, a botar o amor, a botar os bons sentimentos nas nossas atitudes, no nosso comportamento, e o que a gente vai fazer com o que é descoberto. Porque ele falou, olha, imagina se a gente tem conhecimento do que realmente a substância íntima da matéria. Não é hora. Mas nem por isso a gente vai cruzar os braços e não, né, continuar a nossa caminhada. Né? Mas até onde a gente sabe? O que a gente sabe? Lá, mais uma vez, agora eu vou trazer a pergunta 27, né? A resposta da pergunta 27, aliás, as duas primeiras linhas. O princípio de tudo o que existe está no quê? Na tríade. Espírito, matéria, porque Kardec pergunta, então os elementos gerais do universo, espírito, matéria, espírito da verdade, sim, tendo Deus no comando. Agora eu vou botar na tela, gente. Olha lá, princípio de tudo que existe. Deus cria o espírito e a matéria. Quando? Não sabemos. Nem como. Não é isso? São esses mistérios que um dia lá na frente serão desvendados. Para agora, a gente ainda precisa ainda mastigar muito esse conhecimento. Deus no comando, cria o espírito e a matéria. E entender muito o espírito e a matéria, porque a gente confunde muito. O que é espírito, o que é matéria, onde é que é o espírito, onde é que é a matéria, que matéria, principalmente a parte da matéria. Como é que a matéria é formada? A pergunta 30 nos diz, né? Porque Kardec pergunta, é um só elemento ou são vários elementos? O Espírito da Verdade diz, um só elemento. O elemento primitivo. Que elemento é esse, gente? Como é que se dá essa formação? Como é que... Olha lá o que diz Miramês ao comentar a pergunta 30. A formação da matéria segue leis que orientam a descida da energia divina na mais perfeita harmonia que podemos pensar. Ao começar a sair do centro de vida do Criador, ela inicia sua transformação de variadas consequências. Gente, eu fiz um gráfico que vai ajudar, né, a fixar melhor, a visualizar melhor o que é isso. Olha lá, elemento primitivo, matéria primitiva. Quem que é essa matéria primitiva? É o fluido cósmico universal. Antes de começar a falar sobre esse gráfico, gente, todas essas informações eu retirei lá da Gênesis, tá? Do capítulo 14, fluidos, certo? Então, vamos lá. Olha lá.
A pirâmide da direita, Deus, espírito e matéria, princípio de tudo. Deus criou o espírito e a matéria, certo? E Deus, né, que é dele que vem, né, como o Miramês falou, né, é o sopro, o fluido cósmico, deixando bem claro, gente, Deus é Deus, fluido é fluido. Eu não estou dizendo que Deus é o fluido. Não, Deus cria o fluido. E esse fluido, ele vai se transformando e tem no seu contraponto o quê? O espírito e a matéria. Essas transformações vão ser de acordo com as circunstâncias, de acordo com as necessidades, de acordo com o ambiente e, principalmente, de acordo com a vontade de Deus. Como Deus achar conveniente essa transformação. Certo? Mas vamos voltar lá. Olha lá, Deus, espírito e matéria. No contraponto, a gente tem o mais alto grau de pureza do fluido, certo? E no seu contraponto, na base da pirâmide, a gente tem o menos puro, a matéria tangível. Beleza? E na pirâmide da direita, eu coloquei ali evolução do espírito. Porque exatamente o nosso desafio que nós estamos fazendo aqui é exatamente para fazer esse caminho inverso. Porque Deus nos criou simples e ignorantes sem conhecimento, mas com todas as ferramentas para o que escrever no nosso livro. Né? Um livro em branco a ser escrito. E nos deu o livre-arbítrio. E justamente para fazer esse caminho inverso, que é subir nessa pirâmide, gradativamente. Como? Através de encarnações e encarnações. E nós vamos o quê? Nos transformando, nos modificando e nos aproximando de quem? De Deus, do Uno. Não é isso? E aí, gente, e o que é essa matéria tangível? Como é que funciona? O que é, né, matéria tangível? Porque a pergunta 29, voltando lá para o Livro dos Espíritos, gente, a pergunta de 29, Kardec pergunta a ponderabilidade, atributo essencial da matéria? O Espírito da Verdade falou assim, olha, da matéria como a gente entende, sim. Vou trazer outro gráfico que eu acho que vai nos ajudar, gente. Olha lá. Dividindo o mundo em mundo invisível, nós temos o mundo invisível, que é do etéreo e imponderável. E temos o mundo visível, que é a matéria ponderável. Percebam, no mundo visível nós temos o espírito, perispírito e corpo. E no mundo invisível temos somente o que? Espírito e perispírito. O perispírito, gente, é uma condensação do fluido cósmico. É uma condensação desse elemento primitivo. E o nosso corpo, a matéria tangível, é uma condensação, é uma transformação desse fluido condensado, que é o perispírito. Por isso que eu falo, é uma transformação da transformação. Mas lembrando, tanto um quanto o outro tem como origem quem? O fluido cósmico universal. Aliás, gente, tudo vai ter origem, vai ter o fluido cósmico universal. Certo? Então, o que acontece? Quando nós desencarnamos, estamos no mundo dos desencarnados, no mundo etéreo, do imponderável, lembrando, o perispírito está junto. E o perispírito, ele tem o quê? Ele é híbrido. Ele tanto tem como essência o etéreo, o imponderável, tem na sua essência o etéreo imponderável, e tem também o quê? A materialidade, a ponderabilidade. E aí, com a evolução, o ponderável, ele vai o quê? Ele vai se tornando menos denso, menos matéria. E aí, isso cabe a nós, de acordo com o que? A nossa evolução. Agora, como é que isso é feito? Como é que essas transformações todas são feitas? Né? E, principalmente, né, vindo de Deus, as transformações vindo de Deus e da criação, nós não sabemos. Mais uma vez, a gente não sabe. São os mistérios da vida. Mas o Miramês nos ajuda também. Ele chega e fala, olha, vocês querem saber pela razão?
né, compreender pela razão as mudanças da matéria, observa uma planta. Aí isso me fez lembrar, sabe o que, gente? Quando eu era pequena, era do primário, eu lembro, né, a tia da escola chegava e falava assim, olha, pega um copinho de Danone, faz um furo embaixo, coloca algodão lá dentro e semente de feijão. E rega. O que acontece? Ali a matéria, houve uma transformação da matéria até de uma forma até simplória, né? Porque é um caroço no meio de algodão. E nasce. Não é isso? E nasce. E aí, isso eu acho assim, a gente pode aumentar até a complexidade maior, né? Ver de uma forma mais complexa, que é o quê? Nosso nascimento. A gestação, né? E aí surge o corpo de quem? O nosso. Do filho, da filha, que é o mais perfeito aparelho surgido na Terra, que é assim que primeiramente fala. Percebam, a gente não tem noção. Né? Matéria, porque muitas vezes a gente corre ali, aqui até, né? Eu às vezes falo muito mais sobre a questão de espírito, perispírito, matéria, corpo, mas só que não é só isso. Matéria não é só isso, tem muito mais. Mas muito mais coisas. E nós ainda não temos ainda, né? A gente ainda tem muito a andar. E já estamos andando. Né? Hoje mesmo acabei de ver, eu estava olhando na internet, e é mais ou menos isso, parece, porque eu não tive tempo de ver tudo, mas é que novas descobertas de planetas e habitáveis estão por vir. Com a tecnologia, né? Os estudos, a tecnologia, né, espacial, está bastante evoluída, está propiciando essas descobertas. Aí a pergunta é, o que vai fazer com essa descoberta? O que aí nós, aí eu me coloco junto, porque nós estamos todos juntos, né? Seja brasileiro, seja qual for a nacionalidade. Está todo mundo junto no mesmo bar, está todo mundo na Terra. Certo? O que nós vamos fazer? Né? Tem o que está na ponta, no poder de decisão da ponta, mas estamos juntos nisso. É essa a importância. É isso que Miramês, né, ao comentar, principalmente a pergunta 29, 30 e a 32, falando, olha, o que vai fazer com esses descobrimentos? Com essas revelações? Porque vai ser revelado, questão de tempo, vai ser revelado. Né? Então, gente, para fechar, eu vou trazer aqui duas colocações, mais uma vez, de Miramês, que traz muito essa questão do que a gente vai fazer. Né? Olha lá o que falou Miramês ao comentar a pergunta 30 e 31. O homem pode ficar de posse desses tesouros, maravilhas da natureza, desde que ele abra as portas do entendimento sem que haja inversão dos próprios valores. Esses tesouros, deverão ser usados na verdadeira acepção da palavra universal. Compete ao homem estudar, analisar, que encontrará a verdade vibrando no centro da própria vida. Jesus já dizia, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. A quem bate nas portas da verdade, elas se abrirão, e quem a busca pelos estudos sérios, certamente que a encontrará para o seu próprio conforto e enriquecimento espiritual. Conheça-te a ti mesmo, que conhecerá o universo. E a partir do momento, né, porque eu vejo, gente, há dois níveis. Um, do conhecimento nosso, individual, e também a questão do coletivo. O que é que nós, seja de ordem individual, seja de ordem coletiva, o que é que nós vamos fazer? Esses tesouros, aí eu vou alargar, porque ali na 30 ele fala da natureza, eu vou alargar esses tesouros, essas descobertas, seja de ordem individual, seja de ordem coletiva, deverão ser usados na verdadeira acepção da palavra universal, para o todo, para crescer, para somar, e não para destruir, e não para provocar discórdia.
É isso que a vida espera da gente. E que a gente tenha, né, atitudes, comportamentos mais fraternos e utilize todo e qualquer conhecimento com fraternidade, com amor. Porque isso a gente já vai estar ajudando bastante. Certo? Com isso eu fecho esse vídeo. Espero você no próximo. Certo? Então é isso. Se você quiser saber mais sobre o fluido universal, clica aqui no card, porque no vídeo passado eu falei sobre fluido cósmico universal e paz. Lá eu falo um pouquinho mais sobre o fluido. Certo? Então é isso. Tenha um bom final de semana. Que Deus nos proteja, nos guarde e ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus.